Bem, pessoal, bom dia, né? Estamos aqui para mais uma aula, certo? Espero que estejam todos com saúde aí, tá bom? E estamos finalizando, né? Mais um capítulo, né? E espero que estejam todos com saúde, né? E que durante essas aulas a gente tenha compreendido bem, né? Todos os temas que foram abordados, mas nessa aula a gente vai fazer um recorte aí de algumas situações que a gente viu, tá bom? Aí de muitas evolutivas que eu tive de vocês, né, com dúvidas, né, em relação a algumas questões. Então a gente colocou todas essas dúvidas, né, aqui, né, nessa aula, tá bom? Então nosso tema lá que vocês viram, a parte de potenciação e radiciação, e hoje é basicamente uma revisão de tudo, tá certo? Então vamos lá, né? Nessa aula a gente vai ver as ideias de potenciação, né? Vamos relembrar e vamos resolver algumas situações de potenciação, as particularidades, as potenciações com base 10, radiciação, a raiz quadrada, a raiz cúbica e também as expressões numéricas, tá bom? Então esse é um recorte que vocês têm lá na apostila de vocês, que fala sobre Mariana, né, e um grupo de aplicativo que ela estava querendo criar. Mas como ela estava sem tempo, né, ela resolveu pedir ajuda aos amigos. Então inicialmente ela ligou para 3 amigos, tá certo? Na etapa 1, ela está ligando para 3 amigos e pediu para que cada um desses amigos, né, consequentemente, ligasse para mais 3 amigos, ó, tá bom? Então, na etapa 1, 3 elevado a 1. O 3 é a quantidade de amigos e o 1 representa a etapa, ou seja, 3 amigos, tá bom? Na etapa 2, você vai ver que o 3 continua, né? Cada um está ligando para 3 amigos. Só que, nesse caso, já são mais amigos, né? Nesse caso aqui, cada um está ligando para 3, então 3 ao quadrado, ó, tá certo? É igual a 9, tá bom? Ou seja, 3 ao quadrado, 3 representa a quantidade de ligações que cada um está fazendo, de convites, né? E o 2 está representando aqui a etapa, tá certo? E, na terceira etapa, cada um desses 3 amigos, ó, tá bom? Cada um dos 3 está ligando para mais 3, ó. Certo? Então, quantos amigos eu tenho só na terceira etapa? Eu vou ter aqui, ó, 9 mais 9 mais 9, ou seja, 27, tá certo? Então, ele pedia lá o seguinte, ó, sem contar ou efetuar cálculos, quantos convites, né, você estima que foram enviados até a terceira etapa. Então, você vai ver aqui, ó, que foram 3 na primeira, mais 9 na segunda, mais 27 na terceira, ou seja, era só somar tudo, tá bom? Na próxima situação, né, estava lá na página 7, era o item C, tá bom? Na página 7. Esse item eu comecei até a fazer numa aula anterior, certo? Então ele mostrava lá o quadrado, né, que era a figura quadrada, tá certo? E a gente tinha que encontrar a quantidade de quadradinhos multiplicando, ó, ou realizando uma multiplicação por fatores iguais, tá certo? Então na primeira figura, né, cada lado tinha um quadradinho, ou seja, 1 vezes 1. Como 1 se repete 2 vezes, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1, tá bom? Na segunda figura, tem lá 2 quadradinhos de cada lado, ou seja, 2 vezes 2. Então, 2 é a nossa base, e a quantidade de vezes que se repetiu, ó, 2 vezes, é o nosso expoente, 2 ao quadrado, tá bom? 2 ao quadrado, 4. Na terceira figura, eu tinha lá 3 vezes 3. Cada lado mede 3, então 3 vezes 3, né? Eu vou ter que 3 ao quadrado ou 9. 3 ao quadrado é igual a 9, tá bom? Na quarta figura, eu vou ter que 4 vezes 4, ou seja, cada lado da figura tinha 4 quadradinhos. Então, para encontrar o total, 4 vezes 4. Como se repetiu 2 vezes, 4 ao quadrado é a nossa potenciação e 16 é a nossa potência. E aí você faria a mesma coisa, ó, com todas as outras situações, tá certo? Na próxima. Nessa próxima, né, bem interessante, gerou algumas dúvidas de vocês, né? Alguns alunos mandaram essa situação, que além de fazer aqui o triplo e o cubo de um mesmo número, a gente tinha que compactar isso, né, ou fazer uma representação em um gráfico de barras, tá certo? Nesse gráfico de barras, ó, você vai ver que a parte azul aqui, essa mais escura, está representando o triplo, e essa outra partezinha mais clara, né, está representando o cubo. Então, ó, o número está aqui, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, a gente vai fazer o triplo e o cubo de cada número desse. Então, começando pelo 0. 3 vezes 0, o triplo de 0 é 0. O cubo de 0 também é 0. Ou seja, tanto o triplo como o cubo, né, de 0 é 0. Tá bom? Aqui eu vou fazer o triplo de 1. O triplo de 1 é 3. O cubo de 1 é
1. Ou seja, 1 vezes 1 vezes 1 é 1, tá bom? O triplo de 2, o triplo de 2 é 6. A partir dessa situação, você vai ver que o cubo ele é sempre maior do que o triplo, tá certo? A partir daqui, ó, a partir do 2, né? Até o 0 não, o 0 era igual ao 1. Você via que o triplo era maior do que o cubo, tá certo? Mas a partir daqui não, a partir do 2 não, ó. Triplo de 2 é 6, cubo de 2 é 8. Aqui eu vou ter o triplo de 3 é 9, o cubo de 3 é 27, e o triplo de 4 é 12, e o cubo de 4 é 64, tá bom? Representando isso no gráfico, você vai ver que tanto o triplo, ó, como o cubo de 0, ele é igual a 0. Aqui você vai ver que o triplo de 1, ó, ele é maior do que o cubo de 1. O triplo de 1 é 3, o cubo de 1 é 1. Essa situação que eu comentei com vocês, ó, há instantes, né? Que o triplo, nesse caso, ele já vai ser menor. O triplo de 2 é 6, ó, está um pouquinho abaixo, e o cubo de 2 é 8. Então, a partir dessa situação, o cubo se torna-se sempre maior, tá bom? E aqui a gente vai ter, ó, o triplo de 3 é 3, muito próximo ao do 10. Nossa escala aqui está de 10 em 10. Cada quadradinho desse representa 10 unidades, tá bom? E o cubo de 3 já é 27, ó. Você vê que ele ocupa quase por completo o terceiro quadradinho. E para finalizar, o triplo de 4 é 12, tá bom? E o cubo de 4, né, é igual a 64, tá certo? Nessa situação, né, você tem que fazer um comparativo entre o triplo e o cubo, tá bom? Na próxima, tá bom? Eu mostrei também para alguns alunos que me mandaram lá, né, que tiveram dúvida, que nessa tabelinha a gente queria completar, né, o dobro, o quadrado, o triplo e o cubo, né, de um mesmo número. Então, começando pelo 6, ó, o dobro de 6 é 12, quadrado de 6, né, o quadrado é o número vezes ele mesmo, ou seja, 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36, tá certo? E o triplo de 6 é 18. E o cubo, quanto seria o cubo? O cubo seria 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 6, 216, tá bom? Nessa situação é interessante porque eu não tenho número. Vocês vão ver que na apostila de vocês, né, no livro de vocês, está em branco. Então, eu tenho o dobro. O dobro de um número é 18. Então, se o dobro é 18, então basta dividir por 2. 18 dividido por 2, 9. Encontramos o número. Então, agora eu vou fazer o quadrado, o triplo e o cubo. O quadrado, né, de 9 é 81, ou seja, 9 vezes 9 dá 81. E o triplo é 27. E o cubo? O cubo seria 9 vezes 9, que dá 81, e 81 vezes 9, que dá 729, tá bom? O próximo, ó, eu tenho o quadrado de um número, ou seja, o número multiplicado por ele mesmo dá 49. Então, que número multiplicado por ele mesmo dá 49? 7. Ou seja, tirar a raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 49 é 7, tá bom? Então, o dobro de 7 é 14. O triplo de 7 é 21. E o cubo de 7? O cubo de 7 é 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 dá 49. 49 vezes 7, 343. E aí você vai fazer, ó, da mesma forma, né, com todas as outras, ó, tá certo? Então era só seguir esse raciocínio aí que a gente iria sair bem, com certeza, tá bom? Nessa próxima, né, tá na página 13, né, e ela fala lá das potências com base 10. Então aqui a gente tem a distância, ó, as distâncias médias, né, dos planetas até o Sol em quilômetros, tá bom? Então a gente vai fazer a escrita normal, né? A gente tem aqui a escrita aproximada e a gente tem também a escrita abreviada. Ele pede aqui, ó, para a gente fazer o arredondamento para a ordem das unidades de milhão, tá certo? Então, ó, na primeira aqui, vamos comparar, vamos fazer aqui para Mercúrio. Ó. Mercúrio, a distância média dele até o Sol é de 57.910.000 quilômetros. Comparando aqui, pessoal, a gente vai ter que 57.910.000 está mais próximo de 58 milhões do que de 57, né? Então, está mais próximo, ó, de 58 milhões de quilômetros. Esse 58, para a gente colocar ele numa escrita abreviada, a gente vai pegar só o número aqui, ó, diferente de 0. Então, 58. 58 vezes uma potência de base 10. Vou analisar, ó, quantos zeros tem depois do 8, ó, à direita do 8. Então, tem 6 zeros. Então, 10 elevado a 6. É a mesma representação, pessoal, representa o mesmo número, só que agora com uma escrita diferente,
tá bom? É escrita abreviada, tá bom? Aqui, ó, a gente tem para Vênus. Vamos fazer mais uma. Para Vênus, eu vou ter o seguinte, ó, que a distância dele até o Sol, a distância média é de 108 milhões e 200 mil. 108 milhões e 200 mil está mais próximo de 108 milhões do que de 109, tá bom? Então, 108 milhões. Vamos pegar só o 108, ó. 108 vezes uma potência de base 10. Quantos zeros tem à direita do 8? Ó? 6 zeros. Então, 10 elevado a 6, tá bom? Vamos no próximo. O nosso planeta, né? 149 milhões e 600 mil quilômetros. Essa é a distância aproximada até o Sol. Então, 149 milhões e 600 mil está mais próximo, ó, de 150 milhões. Então, o que a gente vai pegar? Só o 15, ó, tá certo? Então, 15 vezes 10, ó, elevado a quanto? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, tem 7 zeros à direita do 15, tá bom? Então, 15 vezes 10 elevado a 7. E daí você teria que prosseguir fazendo aqui, né, da mesma forma com todos os outros. Aproxima, depois faz a escrita abreviada, tá bom? Na próxima situação, a gente fala de raiz quadrada, né? A gente viu que a raiz quadrada, né, para encontrar a raiz quadrada, eu tenho que encontrar um número que foi multiplicado por ele mesmo. Então, a gente vai considerar aqui os números, ó, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 e 81. Esses números é o que a gente chama de quadrados perfeitos. Quadrado perfeito é aquele número que possui raiz quadrada exata, tá bom? Então, ó, eu tenho na reta numérica esses números de 0 a 9. Então, eu vou começar pelo 1, certo? 1 é raiz quadrada de quem? Então, raiz quadrada de 1, tá bom? O 2 é raiz quadrada de 4. O 3 é raiz quadrada de 9. O 4 é raiz quadrada de 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. O 5 é raiz quadrada de 25. E daí a gente fez isso aqui, ó, até o 9, tá certo? Na próxima situação, na letra B, ele pede para a gente fazer a localização de alguns números que não possuem raiz quadrada exata. Por exemplo, o 7 não tem raiz quadrada exata, tá certo? Então, a gente vai aproximar ele, vamos localizar ele entre dois outros números. Então, por exemplo, a raiz de 7, ela estaria entre a raiz de 4 e a raiz de 9, ok? Então, a raiz quadrada de 7 estaria entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 9 é 3, então ele estaria entre 2 e 3, ó. Seria 2, alguma coisa, né? No próximo, ó, raiz quadrada de 67. Vocês vão observar que não existe um número multiplicado por ele mesmo de 67, mas a gente vai localizar. Então aqui, ó, raiz quadrada de 64, que é o número que está bem próximo lá do 67, é 8. E a raiz quadrada de 81 é 9, ou seja, o 67 ele estaria entre 64 e 81. Então, ele está entre 8 e 9. A mesma coisa a gente faz com o 90. Não tem um número multiplicado por ele mesmo de 90, tá certo? Então, a gente tem que a raiz quadrada de 90 está entre 9 e 10. Ó, a raiz quadrada de 81 é 9. O próximo quadrado perfeito seria o 10. A raiz quadrada, ou melhor, seria o 100, né? E a raiz quadrada de 100 é 10, ou seja, está entre 9 e 10. E o 44, a gente vai ver que a raiz quadrada vai estar entre 6 e 7, ó. 44 ele deveria aparecer aqui entre o 36 e o 49. A raiz quadrada de 36 é 6, a raiz quadrada de 49 é 7, ok? Então, entre 6 e 7. Na próxima, uma questãozinha mais tranquila, mas que muitos alunos me mandaram, né? Pedindo algumas sugestões lá de como fazer, de como encontrar a raiz cúbica, e a gente foi representando. Até o do 64, o 1000, né? A raiz cúbica de 1 a gente fez na aula anterior. Então, eu vou fazer aqui, ó, vamos demonstrar, né, essa situação. A raiz cúbica de 729. Que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes é 729. Ou seja, a gente tem que ir ao 9. Porque 9, ó, vezes 9 dá 81. E 81 vezes 9 dá 729. Ou seja, 9 ao cubo é igual a 729. Raiz cúbica, ó, de 216 é 6. Porque 6 vezes 6 vezes 6 dá 216, tá bom? Raiz cúbica de zero, né? O próprio zero, né? Então, sempre quando o radicando que for zero, sempre vai ser igual a zero, tá bom? E a gente vai ter que a raiz cúbica de 343 é o 7, porque 7 vezes 7 vezes 7 dá 343. E a raiz cúbica de 512
é 8, né? Você vai ver que 8 ao cubo, ou seja, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 4 dá 512. Então, aqui a gente teria que procurar um número que foi multiplicado por ele mesmo, né? 3 vezes, tá certo? E aí, pessoal, a gente está chegando aqui naquelas situações da hora do estudo. Tá lá na página 22, né? A questão 1 e 2, tá certo? Então, a gente vai ter que, na primeira questão, ele pede a quantidade total de bombons dessa caixa pode ser representada por 2 à quarta, 2 à oitava, 4 ao quadrado, 8 ao quadrado, tá certo? Você vai ver que a quantidade de bombons aqui é igual a 16. Então, 16 está representado por qual potenciação? Então, a gente vai ver que é por 2 à quarta, ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Multiplicamos 2 4 vezes, tá bom? E também, ó, por 4 ao quadrado. Aqui, ó, 4 vezes 4, ou seja, 4 ao quadrado também é igual a 16. Então, letra A e letra C, tá bom? Acredito que essa foi um pouquinho mais tranquila lá com vocês. Na próxima, questão bem interessante, né? Que é a segunda questão. Ele fala lá que o piso de um banheiro, né, com forma quadrada está sendo coberto com lajotas verdes quadradas do mesmo tamanho. Aqui a gente deu uma esticada na figura, né, para ficar mais visível, ficar mais tranquilo para vocês analisarem, tá bom? Então ele pede, ó, quantas lajotas faltam? Já foram usadas 10. Então teria duas formas, né, pessoal? Poderia contar a quantidade total e subtrair, ó, 10, né? Quantidade total 49. Então se você pegar aqui, ó, tem 7 vezes 7. 7 vezes 7 dá 49. Menos 10, eu já teria 39. Então, o item 2, tá bom? Faltaria lá 39 para cobrir todo o restante, tá certo? E na letra B, pede para a gente escrever uma expressão, né, que envolva pelo menos uma potenciação, certo? Que representa esse número 39. Então, a gente já citou uma aqui, ó. Como aqui tem 7 e aqui tem 7, eu poderia fazer 7 vezes 7. Só que 7 vezes 7 é 7, ó, ao quadrado. 7 ao quadrado menos a quantidade que já foi usada. Ó. A quantidade que foi usada foram 10. Então, 7 ao quadrado menos 10. Ou então, ainda eu posso fazer, ó, 6 ao quadrado. 6 ao quadrado seria quanto? 36. 36 mais 3 também daria 39, ok? Uma outra situação, também ainda na página 22, é a questão 5, né, da OBN. E a gente vai ter que a figura representa quadrados de 4 tamanhos diferentes, tá bom? Então, a área do pequeno quadrado preto é de 1 centímetro quadrado. Então, qual é a área total da figura ABCD? Então, ABCD, eu quero a área total aqui. Então, vou mostrar algumas formas, né? Poderia, ó, você vai observar que aqui tem 9 no total, né? Então, eu tenho 9 centímetros quadrados. Se esses aqui são do mesmo tamanho, tem 9 mais 9, 18, mais 9, 27. Mais 9, 36. Ou seja, nessa quantidade aqui eu vou ter, ó, nesse total, 36. Aqui também eu vou ter 36. Ou seja, já vou ter 72. Então, se aqui, ó, nessa parte, na metade eu tenho 72, na outra metade eu também tenho 72. Então, o total, 144. Mas se você quiser ainda ir mais além, você pode fazer o seguinte, ó. Aqui tem 1, 2, 3. Então, provavelmente aqui também, ó, como são do mesmo tamanho, teria 3. Então, aqui, ó, desse ponto até esse, a gente teria 6. E do ponto D ao ponto C, a gente teria 12. Ou seja, se é um quadrado, eu teria que aqui, ó, de D a C mede 12. E de D a A também mede 12. Bastaria multiplicar. 12 vezes 12, né, daria também 144. Né? Se quisesse ainda colocar na forma de uma potenciação, seria 12 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144, tá bom? E para finalizar, eu inverti a ordem aqui e coloquei a organização das ideias, né? Que retrata muito bem o que a gente viu nesse capítulo inteiro, né? Que foram as ideias de potenciação e radiciação. Então, vou falar especificamente dos termos, ó. Então, a gente tem um quadrado, nesse quadrado a gente tem 16, né? Quadradinhos, 4 vezes 4 dá 16, ou seja, 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que dá 16. Então, esse 4 representa a nossa base, né? É o número que está sendo multiplicado por ele mesmo. O 2, pequenininho aqui, que é a quantidade de vezes que ele se repetiu, representa o nosso expoente. E o 16, que é a nossa resposta, é igual a potência, né? A gente está chamando isso de potência. Na outra figura, ó, eu teria 4 ao cubo, certo? Porque eu tenho 3 dimensões, né? 4
vezes 4 vezes 4. Comprimento, largura e altura aqui são iguais. Então, eu teria 4, né, ao cubo, tá certo? Então, 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. E aí, né, o nosso expoente aqui, ele é o 3, a nossa base é o 4 e a nossa potência é o 64, ok? E a radiciação, certo? Na radiciação é o inverso, né? A gente encarou lá como sendo o inverso. Então, a gente tem aqui, ó, raiz quadrada de 36 é igual a 6. Então, esse símbolozinho, né, é o que a gente tem como radical. O 2 é o nosso índice, né? Vocês viram aí que o 2 ele não aparece, né? A gente está colocando aqui para poder exemplificar. E o 6 representa a nossa raiz quadrada, né? 36 radicando, 6 é a nossa raiz quadrada, porque a gente está multiplicando o número por ele mesmo duas vezes. Então, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é igual a 36. E uma outra situação, a gente só tem o 125. E a gente tem 3 espaços e temos o expoente 3, ou seja, eu tenho aqui uma raiz cúbica. A raiz cúbica de 125 é 5, ou seja, que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 125. Fizemos essa demonstração também na aula anterior, tá bom? Então, pessoal, era isso, né, para essa aula. Espero que tenha ajudado, né, e a gente está aqui para tirar todas as dúvidas, tá bom? Quero agradecer pela atenção de vocês e o colégio vai estar à disposição sempre que vocês precisarem, tá bom? E até logo, tá bom? Fiquem com Deus e espero que todos bem, né? Porque voltaremos logo, vamos sair dessa mais forte, tá bom? Até logo, tá bom? E muito obrigado, galera.